Fala, galerinha! Eu sou o professor Marlon de Matemática e hoje a gente vai revisar uns conteúdos bem importantes, daqueles que a gente precisa dominar muito bem, belezinha? Então, prepara o lápis, o caderno, a mente curiosa e vem comigo porque essa aula está recheada de dicas, desafios e muita matemática. Olha essa questão! Durante a feira de matemática, os alunos do 5º ano montaram brinquedos inspirados em figuras espaciais. A turma montou um brinquedo em forma de pirâmide de base quadrada. Se esse brinquedo fosse desmontado e representado em uma planificação, quais figuras planas apareceriam? Será que é a figura plana da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Bem, para resolvermos essa questão, precisamos lembrar como é formada a planificação de uma pirâmide, especialmente quando ela tem uma base quadrada. Uma pirâmide é um tipo de sólido geométrico, chamado de poliedro. Ela possui uma única base e faces laterais em forma de triângulos. E lembrem-se que a quantidade de triângulos na face lateral vai depender da quantidade de arestas da base. O enunciado informa que o brinquedo tem o formato de uma pirâmide de base quadrada. Isso nos dá a informação essencial. A base é um quadrado, então ela possui 4 lados. E por esse motivo, a pirâmide terá 4 triângulos como faces laterais, uma para cada lado da base. Agora imagine essa pirâmide sendo aberta ou desmontada. Isso é o que chamamos de planificação. Ao fazer isso, nós vemos um quadrado, que está representando a base, e 4 triângulos representando as faces laterais. Portanto, se esse brinquedo fosse desmontado, as figuras planas que apareceriam seriam um quadrado e 4 triângulos. Logo, a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. E olha essa questão. Marcelo adora fazer dobraduras e resolveu criar um sólido usando papel cartão. Para isso, ele recortou 6 quadrados e organizou as peças em formato de cruz. Depois de montar a figura, percebeu que todas as 6 faces tinham o mesmo formato e tamanho. Com base nessas informações, qual sólido geométrico Marcelo construiu? Será que é o sólido geométrico da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Bem, para resolvermos essa questão, precisamos observar com atenção as características da dobradura criada por Marcelo. O enunciado informa que ele usou 6 quadrados e que, ao montar a figura, todas as 6 faces ficaram com o mesmo formato e tamanho. Agora, vamos comparar essas características com os sólidos apresentados nas alternativas. O paralelepípedo tem 6 faces, mas nem todas são quadradas. Os tamanhos podem ser diferentes, então essa não é a opção correta. O cilindro possui 2 bases circulares e uma superfície curva, ou seja, não tem faces quadradas. Então, também não é a nossa opção. O cubo, por outro lado, é um sólido com 6 faces quadradas iguais, exatamente como um dado. Ele é uma boa opção para a gente, mas vamos continuar analisando. Agora temos o prisma triangular, que tem 2 bases triangulares e 3 faces laterais retangulares. Nada de quadrados iguais. Sendo assim, também não corresponde à figura construída. Analisando essas características, percebemos que as características do enunciado indicam um cubo. Portanto, o sólido geométrico que Marcelo construiu foi um cubo. E a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. E olha essa questão, galerinha. Na cozinha da escola, os alunos ajudaram a montar embalagens para guardar doces. Todas as embalagens eram corpos redondos, com 2 bases circulares e uma parte lateral em forma de retângulo, que foram enroladas. Com base nessa descrição, qual sólido geométrico foi formado? Será que é o sólido geométrico da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Bem, para resolvermos essa questão, precisamos observar com atenção as características das embalagens. Primeiro, o enunciado nos dá uma pista importante. As embalagens são corpos redondos, ou seja, sólidos geométricos que têm superfícies curvas, o que permite que eles rolem facilmente, ao contrário dos poliedros, que são formados apenas por figuras planas. Em seguida,
O enunciado informa que o sólido tem duas bases circulares e uma superfície lateral curva. Agora, vamos analisar as alternativas para verificar qual sólido corresponde a essas características. E a primeira delas é: a esfera é um corpo redondo, mas não possui bases nem faces planas. Ela é totalmente arredondada, sem arestas ou bases. Então, não é a opção correta. Já o cilindro, por outro lado, é um sólido geométrico que tem duas bases circulares e uma superfície lateral curva que, ao ser desenrolado, forma um retângulo. E combina bem com o que procuramos, não é mesmo, galerinha? Mas vamos continuar analisando. Depois temos o cone, que também é um corpo redondo, mas ele tem apenas uma base circular, o que não encaixa com as características das embalagens. E por fim, temos o prisma de base triangular, que é um poliedro, e não um corpo redondo. Logo, ele também não se encaixa na descrição. Portanto, o sólido geométrico formado pelas embalagens é um cilindro. Assim, a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B. E olha essa questão, galerinha. Um caminhão precisava ser organizado com pilhas de caixas todas iguais, cada um com um volume de 1 unidade. O espaço disponível no caminhão é de 36 unidades de volume. Se cada pilha for formada por 3 caixas no comprimento, 2 na largura e 1 na altura, quantas pilhas completas cabem nesse caminhão? Será que é a quantidade da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Bem, para resolvermos essa questão, primeiro precisamos saber qual o volume ocupado por uma pilha de caixas. Sabemos que o volume é o espaço que um objeto ocupa em um determinado lugar. Nesse caso, como cada caixa tem uma unidade de volume, para encontrá-lo, multiplicaremos as 3 dimensões da pilha: comprimento, largura e altura. Observem que o enunciado já nos informa a medida de cada dimensão. No comprimento, temos 3 caixas. Na largura, 2 caixas. E na altura, 1 caixa. Agora, vamos multiplicar as 3 dimensões da pilha. 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Então, temos 6 unidades de volume. Assim, uma pilha de caixa ocupa 6 unidades de volume. Agora que sabemos o volume de uma pilha, para saber quantas pilhas completas cabem no caminhão, precisamos dividir o espaço disponível no caminhão, que são 36 unidades de volume, pelo volume ocupado por cada pilha, que são 6 unidades de volume. Então, 36 dividido por 6 é igual a 6. Portanto, no caminhão cabem 6 pilhas completas. Dessa forma, a alternativa correta é a letra C. Marca a letra C. E olha essa questão, galerinha. Durante a arrumação da biblioteca da escola, os alunos empilharam caixas com livros em um canto da sala. Cada caixa tem o formato de um cubo e possui 2 unidades de volume. Eles organizaram as caixas da seguinte forma: 2 caixas no comprimento, 3 caixas na largura e 2 caixas na altura. Qual é o volume total ocupado por essa pilha de caixas? Será que é o volume da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Bem, para resolvermos essa questão, precisamos descobrir o volume total ocupado pela pilha de caixas montada pelos alunos. Primeiro, calculamos quantas caixas foram utilizadas para montar a pilha. Para isso, vamos multiplicar as dimensões da pilha de caixas. De acordo com o enunciado, nós temos 2 caixas no comprimento, 3 caixas na largura e 2 caixas na altura. Multiplicando essas dimensões, nós obtemos 2 vezes 3 vezes 2, que é igual a 12 caixas empilhadas. Agora que sabemos a quantidade de caixas usadas para formar essa pilha, precisamos observar que o enunciado diz algo importante. Cada caixa possui 2 unidades de volume. Então, para saber o volume total da pilha, multiplicamos a quantidade de caixas, que é 12, pelo volume de cada uma, que é 2. 12 vezes 2 é igual a 24 unidades de volume. Portanto, o volume total ocupado por essa pilha de caixas é de 24 unidades de volume. Logo, a alternativa correta é a letra A. Marca a letra A. Galerinha, olha essa questão aqui, ó. Durante a organização do laboratório de ciências,
Os alunos empilharam 6 caixas grandes com materiais de experimentos. Cada caixa tem um formato de cubo e ocupa 3 unidades de volume. Qual é o volume total ocupado por essa pilha? Será que é o volume da alternativa A, da alternativa B, da alternativa C ou da alternativa D? Bem, para resolvermos essa questão, precisamos descobrir o volume total da pilha de caixas no laboratório. Lembrando que o volume mostra quanto espaço esses objetos ocupam em um determinado lugar. No enunciado da questão, encontramos 2 informações muito importantes. A primeira é que 6 caixas foram empilhadas. A segunda é que cada caixa ocupa 3 unidades de volume. Apenas com essas informações, podemos determinar o volume total ocupado pela pilha de caixas. Para isso, multiplicamos o total de caixas da pilha, que é 6, pelo volume que cada caixa ocupa, que é 3. E assim, nós temos 6 vezes 3, que é igual a 18 unidades de volume. Portanto, o volume total ocupado pela pilha de caixas é de 18 unidades de volume. E a alternativa correta é a letra C. Então é isso, galerinha. Tudo foi tranquilinho até aqui, não é mesmo? E vocês foram incríveis. Mas agora é hora de dar aquele volume extra no nosso aprendizado. E, quando o assunto é volume, eu conheço um professor que não perde a medida. Com vocês, ele, o carequinha da matemática. Vem pra cá, Marson Darley! Fala, galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Cheguei, Pimpolhos! Só que é o seguinte, cara sério, porque hoje o papo é reto. Ou melhor, é tridimensional. Nós vamos continuar estudando as figuras espaciais. Aquelas que têm altura, largura e comprimento, lembra? E também calcular o volume. Além do volume das medidas, o volume dos nossos conhecimentos, Pimpolhos. Então, você sabe, né? Dá um foco na telinha e olha aqui no carequinha, porque hoje a aula vai ser docinha, docinha, igual açúcar no mamão. E já chegou aí, ó. Olha que questão legal. Ela fala o seguinte, ó. Na Super Escola, os alunos criaram chapéus para um desfile temático. Para isso, cada aluno recebeu uma figura planificada. Jonas recebeu uma planificação formada por um círculo e um setor circular. Ao montar seu chapéu com essa planificação, e aí, que sólido geométrico ele formou? Bom, a letra A já respondeu, a letra B e a C discordaram e lá vem ela, atrasada, letra D. E olha que não atrasa aí, e já chegou o cronômetro. Enquanto isso, eu vou planificar um chapéu para proteger os meus cabelos, Pimpolhos. Voltei, Pimpolhos, com esse chapéu que não assanha o meu cabelo. Gostaram? Ó, e agora vamos achar a resposta da questão. E para resolvermos essa questão, precisamos analisar com atenção as formas da planificação que Jonas recebeu. Então vamos lá? O enunciado informa
que a planificação contém um círculo e um setor circular. Chuchu, beleza? Essas duas formas são pistas importantes para sabermos qual sólido geométrico será montado. O círculo representa a base do sólido. O setor circular, que parece um pedaço de pizza, é a parte que vai se enrolar e formar a superfície curva lateral. Agora, pimpolhos, vamos para a parte docinha, que é comparar com as características dos sólidos das alternativas. Vamos lá, vou começar aqui, ó. A esfera, ela não possui base nem superfícies planas, por isso não pode ser planificada. O cilindro possui duas bases circulares e uma lateral, que é um retângulo, então não corresponde à planificação que o Jonas recebeu. E o cubo, será que é ele? Bom, o cubo é um poliedro com 6 faces quadradas. Ele não possui partes curvas, então também não pode ser essa alternativa. Calma, pimpolho. Olha aí, ó. Sobrou esse aqui, ó, o cone, que é um corpo redondo formado exatamente por um círculo e um setor circular, o que combina perfeitamente com o objeto mencionado no enunciado, pimpolhos. Portanto, o sólido geométrico que Jonas formou ao montar a planificação foi um cone. Assim, a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D aí. Onde será que tem outro cone aí? Não sei. Vamos lá, vamos ver a próxima questão, pimpolhos. Em uma exposição de maquetes geométricas, Luana observou um sólido com a seguinte descrição. Acompanha aí. É um poliedro, possui uma base pentagonal, suas faces laterais são todas triangulares. Com base nessas informações, a planificação correta desse sólido seria composta por... A letra A já respondeu, mas a B e a C discordam, e atrasada a letra D. E olha quem chegou também, o cronômetro. Enquanto ele marca o tempo, eu vou ali arrumar meu cabelo, que ficou uma bagunça depois do chapéu. Eu volto já, pimpolhos. Voltei, pimpolhos! Olha aí, gostou? Cabelo arrumado, penteado e tudo chuchu, beleza? Tá tudo certo para resolver a questão. E para isso, precisamos primeiro analisar as características descritas para identificar a qual sólido elas se referem. O enunciado diz que se trata de um poliedro com base pentagonal e faces laterais triangulares. Isso indica que o sólido é uma pirâmide de base pentagonal. Sabemos que as pirâmides possuem uma única base e suas faces laterais são triângulos que se encontram em um único ponto, no topo. Isso mesmo. Como a base é um pentágono, ou seja, com 5 lados, a pirâmide terá 5 triângulos laterais, pois a quantidade de triângulos será igual à quantidade de lados da base. Pimpolhos, agora que já sabemos de qual poliedro se trata, vamos analisar a sua planificação. E essa parte é docinha, ó. No caso da pirâmide de base pentagonal, teremos o seguinte, ó.
Dá um foco na telinha e olha aqui na planificação. Um pentágono, que será a base da pirâmide. Olha que legal. E 5 triângulos, que farão parte da face lateral da pirâmide. Que chuchu, beleza, hein? Agora, ficou docinho, porque a planificação correta desse sólido é composto por um pentágono e 5 triângulos, igual a da alternativa A. Marca a letra A para mim. Viu que legal? Viu como a matemática é docinho? Tá animado? Então, ó, foco na telinha e olho nessa questão. Na preparação para a festa da escola, os alunos empilharam blocos de espuma para fazer um espaço de descanso. A pilha ficou com 3 blocos no comprimento, 4 blocos na largura, 5 blocos na altura. Sabendo que cada bloco ocupa 2 unidades de volume, qual é o volume total ocupado por essa pilha de blocos de espuma? A letra A já respondeu, como sempre apressada, só que a B e a C discordou. Cadê a D? Aí, chegou. E aí, qual é a alternativa correta? Enquanto vocês descobrem o volume dos blocos, eu vou descobrir o volume dos meus cabelos. Esses cabelos volumosos, Pimpolho. Volto já. Opa, voltei! Vamos lá! Pois para resolvermos essa questão, primeiro precisamos descobrir quantos blocos foram usados na pilha. E para isso, fazemos a multiplicação da quantidade de blocos nas 3 dimensões, largura, comprimento e altura. Assim, obtemos. Dá um foco na telinha. 3 vezes 4, 12, vezes 5, 60. Linda tabuada nos ajudando. Isso quer dizer que a pilha é formada por 60 blocos de espuma. Agora, observe que o enunciado informa que cada bloco ocupa 2 unidades de volume. Sendo assim, multiplicamos a quantidade de blocos na pilha 60 por 2, que é a unidade de volume de um bloco. Bora fazer isso? Que é docinho, ó. Olha que chuchu, beleza? 60 vezes 2, olha a tabuada. É 120 unidades de volume. Portanto, o volume total ocupado por essa pilha, essa daí, ó, é de 120 unidades de volume. Assim, a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D aí para mim. Marcou? Ha! Então vamos lá, Pimpolho, que tá muito legal. E olha aí que chegou. Durante a arrumação de um galpão da empresa, 2 funcionários montaram pilhas diferentes, com caixas do mesmo tipo. Veja como eles organizaram. Estão vendo aí? Viram? Bom, o primeiro funcionário empilhou 4 caixas no comprimento e 2 na largura e 5 na altura. O segundo funcionário empilhou 3 caixas no comprimento, 4 na largura e mais 4 na altura. Sabendo que cada caixa ocupa uma unidade de volume, qual é a diferença entre os 2 volumes das pilhas? A letra A já respondendo, apressada. A B e a C discordou e atrasada a letra D.
Vamos descobrir? Agora vamos descobrir qual é a diferença entre os volumes das pilhas. E eu vou descobrir a diferença do volume dos meus cabelos antes e depois de colocar gel. Volto já para contar. Voltei, pimpolhos! E olha só, vocês não vão acreditar. Eu descobri que não tem diferença do meu cabelo antes e depois do gel. Acredita nisso? Agora, sobre a questão, para resolvermos essa questão, precisamos calcular o volume de cada pilha. Lembrando que cada caixa ocupa uma unidade de volume. Iniciaremos pela pilha de caixas montada pelo primeiro funcionário. Notem que ele empilhou 4 caixas no comprimento, 2 na largura e 5 na altura. Assim, o total de caixas que ele utilizou é dado pela multiplicação dessas quantidades. Bora fazer isso? Olha a tabuada, traz ela para mim. 4 vezes 2, 8 vezes 5, 40. Isso significa que a pilha de caixas do primeiro funcionário é formada por 40 caixas e, como cada uma delas tem uma unidade de volume, fica chuchu beleza, né? Essa pilha ocupa 40 unidades de volume. Calma, pimpolhos. Agora vamos calcular o volume da pilha do segundo funcionário. Isso mesmo, ó. Lembrem, ele empilhou 3 caixas no comprimento, 4 na largura e 4 na altura. Assim, o total de caixa dessa pilha é dada pela multiplicação. 3 vezes 4, 12 vezes 4, 48. Isso mesmo, pimpolho. Isso quer dizer que a pilha de caixa do segundo funcionário tem 48 caixas. E como cada uma delas tem uma unidade de volume, então essa pilha ocupa 48 unidades de volume. E aí, tá chuchu, beleza? Então, ó, sabendo disso, podemos agora calcular a diferença entre os volumes dessas pilhas. Para isso, subtraímos a medida do volume da menor pilha de caixas, que é 40, da maior, que é 48. Bora fazer isso? É docinho, ó. 48 menos 40 é igual a 8. 8 unidades de volume. Dessa forma, temos que a pilha do segundo funcionário ocupa 8 unidades de volume a mais que a do primeiro. Portanto, a diferença entre os volumes das pilhas é de 8 unidades de volume. Portanto, pimpolhos, a alternativa correta é a letra D. Marca a letra D para mim aí, pimpolho. Ufa! Pimpolhos, que aulão, hein? Foi muito chuchu beleza, foi ou não foi? Teve cubo para cá, pirâmide para lá, volume subindo em matemática, brilhando mais do que a minha careca, foi ou não foi? Mas não para por aqui não, hein, pimpolhos? Tem mais questões na nossa plataforma para você continuar
praticando e se divertindo. Quer ver? Confere lá, que eu vou ficar por aqui, aguardando vocês. Fui!